Terça-feira, dia 21 de fevereiro de 2023, o Rede Verdade mais uma vez, hoje é comigo e hoje nós vamos entrevistar o presidente da Abrazel Paraíba, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o empresário Arthur Lira, para falar sobre o balanço do setor nesse período de carnaval. Arthur Lira, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez por sua atenção conosco. É um prazer sempre estar aqui mais uma vez, em especial hoje, né, com você aqui, cobrindo o competentíssimo Luiz Torres e à disposição para a gente falar sobre o setor, sobre a economia, turismo. O que vier a gente está conversando, Felipe. É isso aí. Arthur, João Pessoa é conhecida também pela gastronomia, né? E nesse carnaval a gente tem percebido que a movimentação tem sido grande aqui na nossa capital. Qual a expectativa de ganhos para o setor nessa época de carnaval? Olha, Felipe, é muito positivo mesmo. Por quê? Porque experimentamos como se fossem 4, 5 dias de movimento intenso. Ou seja, se você imaginar o maior dia de movimento do mês, nós do setor de alimentação temos isso aí durante 5 dias, digamos assim. E João Pessoa cada vez mais se destaca nesse aspecto, né? No carnaval, com a cidade cheia de um turismo regional, de pessoas que vêm aqui próximos à cidade, a maior parte, com sua família, com seus amigos, com seus entes queridos, para descansar. Já tem um dado estimado, Arthur, de crescimento do setor gastronômico e hoteleiro nesse período do carnaval, em João Pessoa, na Paraíba também? Sim. É mais em João Pessoa essa dinâmica, né, do turismo de descanso. Então, nós temos aí a rede hoteleira com praticamente 90% de capacidade cheia. Isso é número pico. Você vê isso em janeiro, você vê isso na virada de ano. E hoje nós temos isso consolidado em João Pessoa, justamente por esse turismo de descanso. Quanto aos restaurantes, nesse mês de fevereiro, que a gente ainda pega ali esse resto de verão, esse resto de veraneio de praias, então nós temos aí, no mínimo, um acréscimo aí de 30% a 40% de faturamento no mês. Lógico que é importante porque o próximo mês o movimento cai um pouco, mas experimentamos sim esse movimento tanto do setor e detalhe, isso ele não é só para hotéis e para restaurantes, isso movimenta toda uma cadeia, que é uma cadeia gigante. Nós estamos falando do setor de alimentação, de trabalhos temporários, dos distribuidores, fornecedores, de manutenção, de logística. Então, o setor que está em torno da alimentação, toda a economia ao redor é muito grande e movimenta muito. A partir do momento que nós temos um restaurante com 40% a mais de movimento, aquele vendedor comercial também está aumentando a venda dele, aquela distribuidora também está aumentando, restaurante contrata extra, distribuidor contrata extra. Você pega na parte de hotelaria, nós temos toda essa parte de transportes, né? Uber, táxi, e aí também muitas contratações extras. É uma economia muito forte ao redor desses dois setores que eles juntos estão ali inseridos no setor turístico, não é? Você citou aí uma expressão, turismo de descanso. E o que me chama a atenção, Arthur, é que João Pessoa, apesar de nesse momento não ter a apresentação de grandes blocos, isso aconteceu na semana passada, mas a movimentação de turistas ainda é grande. Eu, por exemplo, ontem estive na orla de Tambaú e lá não havia blocos, não havia grandes bandas, mas a população se fazia presente de forma bastante nítida. Isso. Turistas de outros estados aqui da região, também da região sul. Como explicar essa atração de turistas para João Pessoa nesse período? Interessante que isso tudo aconteceu de uma forma natural. Não foi buscado isso. O que é que aconteceu? Como aqui em João Pessoa nós temos esse tradicional pré-carnaval, você vê quantos anos tem a Muriçoca, as Virgens de Tambaú, e isso foi consolidando e nós temos um belo e grande movimento de todo o setor no pré-carnaval. E justamente após encerrado esse pré-carnaval de cidade intensa, de festa, de blocos, é como se diz, depois de uma tempestade vem a maré baixa. Então fica uma cidade tranquila.
Com isso, vem os turistas e também, inclusive, quando você vai na orla, você está vendo a população de João Pessoa também na orla. Por ser um feriadão, você vê as crianças, você vê aquelas barraquinhas, as pessoas que praticam esporte. É uma orla que fica cheia por completo com a junção do turista, com a junção da cidade. Então, mas isso foi de uma forma natural. Talvez não, justamente por ter essa explosão de blocos, depois aquela maré baixa e fica uma tranquilidade. Quem é de João Pessoa que quer continuar numa curtição mais forte, a gente tem Olinda, Caruaru, muitas pessoas vão para o sertão. E aí o interessante também até como estava passando no programa anterior, o que fica aqui nesses dias são esses pequenos blocos locais, de bairros. E isso também é muito bonito, porque é uma atração também para os turistas. Exato, e a festa do carnaval continua. A cidade, ela continua respirando o carnaval em si. Não fica só aquela coisa, digamos, calma demais para quem vem descansar. Não, as pessoas vêm para um carnaval mais light, digamos assim. João Pessoa atrai as famílias. Sim, e está consolidado. Isso aí já é fato que já correu o mundo afora. E o setor gastronômico, os profissionais principalmente do setor de bares e restaurantes, estão preparados para atender bem esses turistas e a população também de João Pessoa? Qual é a orientação para esses profissionais? Olha, é assim, João Pessoa, a Paraíba, agora a gente fala de Paraíba, ela tem se destacado na gastronomia, certo? Em todo o Brasil, isso aí já é um fato. E isso é muito bom para o turismo em si. Por quê? Porque às vezes você tem um destino turístico que é fantástico, mas não tem destaque na gastronomia. No momento que você tem um destino que está em destaque e você tem uma gastronomia em alta, aí ele se completa. Existe um número, para você ter ideia, que 75% do dinheiro gasto por um turista é na alimentação. Ou seja, lógico, ele já reservou o hotel antes, ele já, o ticket dele de voo, mas aquele dinheiro que ele gasta na viagem, 75% fica justamente no setor de alimentação. Nós temos um povo, o paraibano, o nordestino em si, são pessoas muito receptivas, são pessoas que tratam bem, são pessoas que têm toda essa abertura. Realmente, o que está faltando um pouco, e o setor já está trabalhando nisso, é a capacitação. Porque uma coisa é eu ser bem receptivo, é eu ser educado, outra coisa é o lado profissional, não é? E o setor já tem identificado isso de alguns anos para cá. Nós temos hoje aí já algumas faculdades, inclusive cursos técnicos. Nós temos a Fé Comércio através do SESC também com vários cursos. Nós temos a própria Abrazel também, que tem todo esse trabalho de capacitação. E os próprios moradores, o próprio pessoense também já está identificando esse espaço de mercado, como também a necessidade de se capacitar. Isso leva tempo, isso é um processo, mas sem dúvida o paraibano, o empresário paraibano já acordou para isso e já tem evoluído, inclusive, nos anos para cá. Agora, Arthur, como nem tudo são flores, eu tenho escutado algumas reclamações de consumidores, de turistas também, sobre o chamado cover artístico, A pessoa vai lá fazer uma refeição, tomar um suco, uma alimentação e acaba se surpreendendo, no fim, quando vai fazer o pagamento da conta, com aí o débito dessa conta para o artista que ele não esperava. Qual é a orientação do setor para os bares e restaurantes? Olha, isso aí é uma prática que já existe há décadas, não só aqui, como em todo o Brasil. Inclusive fora, no exterior também existe essa prática. Agora, o importante é, primeiro, o consumidor, ele tem que ser avisado anteriormente. Ele tem que aceitar que vai pagar aquele cover artístico. E eu acredito que o segundo passo também é que o empresário, o proprietário, ele coloque músico de qualidade.
porque normalmente o cover artístico é um valor até pequeno, tem lugar que é R$5, R$10, mas o importante é que tenha aviso, que seja notificado, que o próprio garçom, ao cliente chegar na mesa, principalmente a turistas, olha, nós cobramos o cover artístico e tal. Então, acima de tudo, a comunicação é o principal. E o empresário, a partir do momento que um cliente, porque eu fiquei aqui pouco tempo, ele tem que ter a sensibilidade de dispensar aquilo. Porque às vezes é por uma pequena coisa que o foco é o estabelecimento. Aquilo ali, a música é um atrativo. Então, ele também tem que ter essa sensibilidade de ponderar se tem um cliente que não está querendo pagar aquilo, para que... Se o cliente não quiser, então também não é obrigado a pagar, é isso? Não, ele até existe a lei que permite, mas eu falo de uma liberação de um ou outro porque 90% ou mais não tem problema em pagar o cover artístico, certo? Nós tivemos, por exemplo, você levantou esse dado, nós tivemos problemas há um tempo atrás, que teve até que ir para o corpo jurídico, tudo, porque estava se cobrando uma taxa para reserva. Aí sim, é uma prática duvidosa e isso não é regular. Aí o empresário diz, não, mas é porque o cliente faz a reserva da mesa e quando não aparece e a casa está perdendo por aquilo porque fica segura na mesa. Então, alguns estabelecimentos começaram com essa prática de cobrança, o que também não é uma prática muito, digamos, republicana, porque isso você tem que agradar o cliente como um todo, certo? Então, essa prática aí, alguns começaram e, inclusive, deram uma ré, porque viram que não é por aí. Ele tem que arcar também com essa dinâmica do cliente que atrasa, do cliente que não vai. Existe, né, esse ônus aí também nessa seara. Por falar em cover artístico, Arthur, uma decisão de algumas cidades da Paraíba que repercutiu bastante no setor também foi a restrição para a utilização de paredões de som em algumas cidades, exemplo de Lucena e outros municípios. Isso foi bom ou ruim para o setor nesse período do carnaval? Olha, Felipe, sendo muito sincero, para o setor em si, não tem muito o que atrapalhar nem beneficiar. Carnaval é isso. Carnaval é essa zoada, é essa brincadeira. Você vê que é uma situação que diverge muito. Uns aprovam, outros desaprovam. Do mesmo jeito que eu escuto uma pessoa dizer, não, mas eu vou para Lucena para descansar no carnaval. Poxa, é complicado a pessoa achar que vai para Lucena para descansar. Mas também temos que entender o lado dele. Se ele comprou uma casa lá, se ele tem uma casa lá na intenção dele para descanso, a intenção dele é essa, mas a realidade é outra. Agora, quanto aos paredões especificamente, nós temos a lei, certo? Nós temos uma altura permitida, nós temos horário permitido e, lógico que no carnaval isso é uma certa exceção, porque senão também nós não tínhamos um bloco passando, não tínhamos um trio elétrico, não é isso? Então, eu acredito que os paredões, nesse período, se enquadrem aí. Tivemos locais que criaram área separada, como Conde, se não me engano, muito bem feito, mas que também os paredões não pode ser uma recorrência de todo final de semana estar nesses cantos, porque a gente sabe que incomoda e, acima de tudo, tem que seguir o que a legislação permite. No caso de Lucena, há um dado sobre redução, por exemplo, no lucro dos empresários por causa dessa restrição ou não? Não, de forma nenhuma. Porque se não for um paredão, é um trio elétrico, se não for um trio elétrico, é um show. Então, ali a cidade, os visitantes vão escolher se vão comer aqui, se vão pegar... Por exemplo, nesse pré-carnaval, no pré-carnaval, os restaurantes em si, eles experimentam uma pequena baixa. Agora, por quê? Ora, você vê 500 mil pessoas, 600 mil pessoas num bloco. Você viu a Loki, você viu Muriçocas, você viu tudo isso aí. A pessoa tem o dinheirinho dela ali para gastar. Então, nesse período, ela gasta mais em festa, na bebida, não é isso? Então, a gente experimenta um pouquinho de baixa, certo? Nos restaurantes. Já os bares lotam. Então, é uma coisa compensando a outra.
e o setor ele já é acostumado a isso, ele já é. Do mesmo jeito que uns paredões aqui levam um público para lá, mas a cidade em si está cheia. Então, os restaurantes, os bares estão ganhando de toda forma. Não existe assim uma relação de uma coisa atrapalhar diretamente a outra. Você citou aí a bebida e antes da nossa entrevista, eu inclusive vi uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que aponta que a indústria vendeu o equivalente a 74 litros de cerveja por brasileiro no ano passado. A cerveja e o som ainda são o carro-chefe do carnaval em 2023? Cerveja, isso aí é a indústria da cerveja. Imagino que não vendeu de cachaça, de vodka, de gin, não é? Mas assim, a cerveja em si é aquela coisa refrescante, gelada. O carnaval é muito de dia, mas eu acredito que toda a indústria aí de bebida, ela agora 70 litros por pessoa. No ano? No ano, é muita coisa. Isso reflete na Paraíba, né? Também? Reflete, com certeza. Arthur, um tema interessante é que nesse contexto de carnaval, você deve ter acompanhado a escola Dragões da Real, lá em São Paulo, levou João Pessoa para a avenida. E isso se destacou, né? Foi manchete nos principais veículos do país, nas redes sociais. Isso, de alguma forma, vai se refletir no turismo, na sua perspectiva e também no lucro de bares e restaurantes como consequência dessa exposição carnavalesca e mediática? Olha, eu vejo até uma certa polêmica. A prefeitura deveria, a prefeitura não deveria. Particularmente, não só a minha pessoa, mas todo o setor de alimentação e turístico, ele aprova qualquer medida, qualquer ação que seja feita para levar o nome da Paraíba, o nome da nossa cidade ao redor do Brasil. E foi bem feito. Estávamos numa escola, espero que ela ganhe, porque aí a nossa repercussão é maior. Agora, o que eu trago aqui como ponderação é o seguinte: o tema escolhido foi ótimo, onde o sol nasce primeiro, o ponto extremo oriental das Américas. Eu costumo dizer que aqui é a esquininha do Brasil, né? Aquela pontazinha mesmo ali. Mas, Felipe, a prefeitura fez esse aporte, todo essa despesa para um tema onde, se você for hoje visitar o ponto extremo oriental das Américas, a gente vai encontrar um quadro que não é legal. O ponto extremo oriental das Américas, geograficamente hoje, é uma área onde existe uma invasão de barracas há muitos anos, certo? Então, por exemplo, o turista ele vem, vê na escola de samba, pega o mapa, vem bater aqui, vai conhecer em loco o ponto extremo oriental das Américas e o que ele vai encontrar lá não é uma coisa legal. Nós já faz em torno de pelo menos 5 anos, desde a gestão passada, que a gente luta muito pela urbanização daquela área. Pela urbanização. Nós temos ali uma sequência de barracas que, não desmerecendo o comércio deles, isso beira-mar. No Cabo Branco, você diz? Na Ponta dos Seixas. A Ponta dos Seixas. O ponto extremo oriental das Américas não é lá em cima no Farol. Geograficamente é embaixo no Seixas. Agora, como sempre se existiu uma estrutura ali em cima, né? O turista vai, o farol, a vista é linda, maravilhosa, mas geograficamente, se você for no Farol e você olhar para o lado baixo, você vai ver que está mais avançado. Então, a esquininha do Brasil, ponto oriental das Américas, é na Praia dos Seixas e a prefeitura precisa urgentemente. Não vou dizer que não existe projeto, inclusive desde a gestão passada que existia um projeto, a gente não concordava com aquele projeto em função de uma área pequena e a prefeitura queria pegar aquelas mesmas barracas, organizar o local e botá-las no mesmo local. E o que a gente quer é que aquilo seja um ponto turístico para o ônibus de turista poder chegar, descer, você encontrar uma praça, um mirante, você fazer o seu registro como turismo e você sair. Não que seja uma área que tenha ali 18 barracas, que tenham 200 mesas para as pessoas irem para consumir, para ficar naquela bebedeira e naquilo tudo.
O ponto extremo oriental das Américas precisa ser um marco, um ponto turístico, e não uma praça de alimentação de barracas à beira-mar. Vocês têm discutido um projeto com a Prefeitura Municipal? Existe um prazo para que isso seja concretizado? A Prefeitura que recentemente também anunciou que pretende fazer a engorda da praia, isso, inclusive daquele trecho também. Qual a visão do setor em relação também a esse tópico? Perfeito, perfeita colocação. Inclusive o Ministério Público Federal já entrou, já pedindo que a desocupação seja feita. Dessas barracas? Dessas barracas. E que a Prefeitura, ela encontre uma saída, ninguém quer que chegue, derrube, não é esse o ponto. São 18, 20 barracas. Encontra-se um local para eles, adequado, e faz aquilo ali como um ponto turístico. A gestão passada deixou a permanência das barracas, a gente não gostou, a coisa não foi para frente. A nova gestão fez um projeto bem melhor, mas ainda mantém... São ocupações irregulares? São ocupações irregulares. É uma área do município, que está com essa invasão aí há pelo menos uns 25 anos. E quanto à parte da engorda, outro ponto bem interessante, eu vim do Seixas hoje pela manhã. Eu saí de lá de 10h30 da manhã. Felipe, a PB008 já estava interditada de carro para entrar no Seixas. Porque ali hoje, além de ser uma praia, ele é um polo gastronômico. Nós temos ali quase 40, se não me salvo, 37 operações de alimentação só naquele pedacinho. E uma coisa interessante é que é um local que só tem uma entrada e uma única saída. Com o projeto da Prefeitura, onde ele faz o engorda e ele faz a ligação ali do Gulliver Mar e vem até os Seixas por fora, além de ficar uma coisa muito bonita, muito interessante de se visitar, a gente cria um segundo acesso da Praia dos Seixas, que é outra coisa que a gente também vem implorando como os moradores, comerciantes locais, e inclusive o trade turístico. Então, eu não vou dizer que a Prefeitura não tem tido um olhar para aquela região, tem sim. Foi realizado todos os calçamentos, as calçadas padronizadas, rearborização do local, mas ainda fica com esses dois pontos muito críticos, que é uma segunda saída, a gente está falando de mobilidade urbana. Outro dia, para você ter ideia, um transformador pegou fogo, mesmo ali na ladeira, e os fios ficaram caídos e tal, ou seja, ficamos ali mais de 1h30 que não podia subir carro e nem descer carro. Se alguém está passando uma necessidade, se uma ambulância precisa entrar ou sair naquele local, então, urgentemente, aquele local precisa de um segundo acesso. E essa engorda, com essa pista por fora, com certeza já traz essa condição ali para aquela região. Então, a Abrazel, Arthur Lira, especificamente, é a favor do projeto aí da engorda da praia ali naquela região do Seixas. Entenda, eu acredito o seguinte, eu não sou estudioso, eu vejo muita gente falar uma coisa, outras falarem outra. O que eu defendo é o seguinte, que sejam feitos todos os estudos, oceanográficos, tudo o que for, para se decidir. Se for uma coisa que vai fazer uma agressão mesmo, uma grande agressão, aí eu não tenho como ser a favor, não é isso? Mas que primeiro se escuta os dois lados, façam todos os estudos necessários, porque eu escuto um técnico dizendo uma coisa, escuto outro técnico dizendo outra. Então tem que trazer um estudo completo, sem emoções, sem partidarismo, para que seja feito ou não aquilo ali. Eu sei que Dubai foi construído assim, eu sei que Fortaleza, que morei lá há alguns anos, fizeram lá e tá fantástico. A gente tem Balneário também que fez. Mas em Balneário aparece uma foto que é aquilo ali. Cara, aquilo ali foi no início, um pedaço. Quando começaram, aquilo ali teve aquela agressão. Aí pegaram aquilo ali também só para dizer que a engorda é uma coisa que é danosa e etc. Eu sou a favor que sejam feitos os estudos corretos para que se decida o que e como fazer. Agora a gente precisa. Mobilidade urbana de Manaíra,
Você sabe quantos carros por mês, entre novos e usados, entra na nossa capital? Entra mais de 1.500 carros por mês. Então não tem sentido estarmos estreitando as vias em vez de alargando. Nós temos aquela ciclofaixa de Manaíra que é na pista dos carros, podendo ocasionar um acidente como já teve no Cabo Branco, na parte que é ali. Então, nós temos a mobilidade urbana dos ônibus, o trabalhador que pega um trânsito danado dentro de um ônibus, saindo do restaurante que ele trabalha, porque ali é afunilado e só passa um carro. Então, assim, a natureza, Deus fez a natureza a serviço do homem. Lógico que o homem, de forma nenhuma, pode destruir a natureza. Se precisar tirar uma árvore daquele local, que se plante 10, que se plante 100. Mas se for preciso aquilo dali sair por uma necessidade do homem, que seja feito com responsabilidade. Dito isso, Arthur Lira, vamos a um brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta retomando esse bate-papo com o presidente da Abrazel Paraíba.